E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje estamos concentrados no capítulo 15, também no capítulo 16 e, por fim, o capítulo 17 do livro de 2 Reis, que constitui o nosso conteúdo de análise para este dia na presença do Senhor. E aí, quero te dar um recado super especial, na verdade, te estender um convite. No mês de fevereiro do ano que vem, 2024, fevereiro de 2024, durante 14 dias, eu estarei nas terras bíblicas, a saber, Egito e Israel. Pois é, recebi um super convite para ser o orador em uma caravana a essas terras onde muitos episódios da Bíblia ocorreram ali. Se você quiser participar conosco, sabendo aí como é que vai ser essa caravana, roteiro e além de tudo isso, custo, forma de pagamento, não perca a oportunidade. 14 dias no mês de fevereiro do ano que vem, envolvendo inclusive o período de carnaval, será uma grande bênção a nossa super caravana, da qual terei a alegria de todos os dias nestas terras bíblicas, Egito e Israel, estar compartilhando contigo o conteúdo da palavra do Senhor. Vamos para essa experiência. Eu já estive em Israel 2 vezes, no Egito 1 vez, e é uma experiência assim extraordinária, marcante, transformadora. E se você quiser obter mais informações, dá um pulinho lá no meu Instagram, @prdudu, que eu publiquei hoje um feed e também tem nos stories a roteiro e todas as informações, inclusive o zap de contato para você então observar isso daí. Mas vamos juntos. Aqui hoje no capítulo 15 estamos vendo a evidência de Azarias, em evidência Azarias, que assumiu o reino de Judá aos 16 anos de idade. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ainda existiam altos onde o povo queimava incenso para outros deuses. E o Azarias, minha gente, ele foi atacado de lepra. Jotão, o seu filho, tornou-se corregente, ou seja, administrava o reino, enquanto ele e o seu pai Azarias estavam um pouquinho afastados por causa da lepra. E aí Jotão, o filho do rei, governava a casa por conta da doença e enfermidade do seu pai. Depois que Azarias morreu, Jotão então assumiu o lugar do seu pai em Judá. É isso aí. Você confunde muitas vezes o desenvolvimento do reinado de Judá com o desenvolvimento do reinado de Israel, mas vamos devagarzinho colocando os pingos nos is que a gente chega lá. Enquanto Jotão assumiu o reino de Judá no lugar do seu pai Azarias, que morreu por lepra, Zacarias em Israel está no trono e aí fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não confunde esse Zacarias aí com o profeta Zacarias não, tá bom? E ele foi morto por conspiração. Então você observa as coisas acontecendo aqui em Judá e as coisas acontecendo lá em Israel. E muitas vezes o reino de Israel está sempre contra aquilo que Deus tem ordenado, Deus tem mandado através dos seus profetas e da sua palavra. Pois é, o Zacarias em Israel foi morto por conspiração. Aí em seu lugar subiu ao trono Salom, que governou por 1 mês e foi morto também. Aí Manaém, que o matou, reinou em seu lugar. Quando não lhe abriram Tisra, devastou as mulheres grávidas, fez rasgar as mulheres pelo ventre. Pensa num rei cruel, esse tal de Manaém. E ele reinou por 10 anos. 10 anos, mano. Aí veio o Pul da Síria, ele veio, Manaém pagou 1000 talentos de prata e voltou então para o rei da Síria. O Pul lá ficou tranquilo com o despojo, com a oferta dada pelo Manaém. Depois de Manaém, Pecaías, seu filho, reinou, e tudo isso lá em Israel, reino do norte, capital Samaria. E ele foi ferido por seu capitão Peca, que conspirou e reinou em seu lugar. Era assim, conspiração em cima de conspiração, um matando o outro para assumir o lugar do trono, uma disputa de poder, todo mundo querendo o poder, o dinheiro, a supremacia. E Oséias conspirou contra Peca e o matou, era um matando o outro, uma coisa muito triste de se contemplar. E Oséias pagou tributo lá para a Síria,
A Síria, por sua vez, achou que Oséias estava se juntando com o Egito e prendeu Oséias em grilhões no cárcere, uma humilhação total que o povo de Deus não precisava experimentar se tão somente tivessem sido fiéis ao Senhor. Durante esse período de Peca em Jerusalém, o Jotão reinava lá em Judá e fez o que era reto diante do Senhor. Glórias a Deus, a luz não se perdeu, havia ainda esperança. Aí você entra no capítulo 17 e percebe uma tragédia. 722 a.C., a Síria vem, faz o cerco e domina Samaria. Gente, no nono ano de Oséias, que havia feito aliança com o Egito, e aí foi parar no cativeiro. O versículo 13 e o versículo 14 expressam muito bem que eles haviam sido avisados por Deus, porque Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus avisa. E quem avisa, amigo, Deus tem falado. Ninguém vai se perder por falta de aviso. Todo indivíduo que se perder é porque terá sido avisado, mas entrou por aqui e saiu por aqui. E no nosso caso, que a palavra do Senhor entre por aqui e produza novidade de vida aqui na nossa mente e também no nosso coração. Que não saia por aqui, que exploda tudo aqui dentro, fazendo-nos novas criaturas, e que assim seja. Aí o que acontece? Por ordem lá do rei da Síria lá, mandaram povoar Jerusalém, cujos habitantes haviam sido levados encarcerados como prisioneiros, como no cativeiro. E aí as nações circunvizinhas a Israel receberam a ordem de habitar aquele lugar, ali em Samaria. E não é que o versículo 24 e 25 mostra que os leões entraram, alguns leões entraram em Samaria, no meio dos habitantes de todos os povos que foram para ali e começaram a devorar algumas pessoas. Pensa num negócio avassalador, assustador. Enfim, o clima estava muito tenso e o rei da Síria mandou os sacerdotes que haviam sido levados em cativeiro, alguns regressaram para ensinar o povo como é que deveria se proceder com o Deus daquela terra, o Deus de Israel, porque quando o Deus de Israel não era adorado, as coisas aconteciam, iam de mal a pior, e naquela terra quem mandava era o Deus de Israel. Então os sacerdotes regressam por conta do próprio rei da Síria para darem essas orientações. E aí você percebe que eles foram orientados, ok? Falaram ao rei da Síria dizendo: a gente que transportar... Olha o que diz o texto bíblico, eu vou ler para você agora do versículo 26 até o versículo 33. Por isso falaram ao rei da Síria dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus dessa terra. A gente veio para cá, tem um Deus aqui que é o Deus de Israel, a gente não sabe como é o costume, e agora sim ele mandou os leões entre nós aqui, e aí matou gente, porquanto não sabemos o culto do Deus da terra. É o questionamento que eles estão fazendo ao rei da Síria, que os enviou para lá sem avisar o costume do Deus da terra, a saber, o Deus de Israel. E aí a história vai se tornando bem interessante. Aí o rei da Síria mandou dizer: levai os sacerdotes que transportaste de lá, que vai e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Então os sacerdotes voltaram para ensinar o povo como é que se adorava o Deus da terra, a saber, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e ele habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás, Tartaque, e os serfavitas queimaram os seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfavaim. Gente, era absurdo demais, queimavam os filhos, e ouviram falar do Deus da terra, não se importaram com o Deus da terra, cada um queria construir o seu próprio Deus. E também a Bíblia diz: espantem-se com isso, esse verso é aterrorizador. Também temiam ao Senhor,
e do mais baixo do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam ministério nas casas e nos lugares altos. Assim, temiam o Senhor, mas também serviam os seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Temiam ao Senhor e serviam outros deuses. Acaso isso é possível? Como é? Eu temo a Deus, mas eu sirvo outros deuses. Então você não teme a Deus de fato. Então você percebe que o povo assim tinha todo um respeitinho assim por Deus. Não, esse Deus realmente é o Deus de Israel e tal, mas os nossos deuses, eles são diferentes. Então eles não tinham o verdadeiro temor ao Senhor que temos estudado, inclusive na nossa lição da Escola Sabatina. Mas quando se teme ao Senhor, se tem respeito pelo Senhor, admiração pelo Senhor e seguimos este Senhor. Então, este temor aqui, ele não é real, é um temor imaginário, fictício da cabeça do povo, porque não há temor ao Senhor sem um real compromisso com Ele. Você percebe que o reino de Israel estava em cativeiro, não foi por falta de aviso, foi por negligência, e porque eles estavam praticando igualzinho essas nações que ocuparam o território deles agora, uma vez que foram levados em cativeiro. Diziam temer ao Senhor, mas eram completamente incoerentes concernente ao discurso que proferiam. Que não haja incoerência na nossa vida, que a nossa vida seja um testemunho claro de que verdadeiramente somos transformados pelo Senhor. E quando abrirmos a boca para dizer que tememos ao Senhor, que seja coerente o nosso discurso com a nossa ação, em nome de Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais um beijão no seu coração. É o nosso Super Ano Bíblico, a cada dia mais um passo em direção à leitura de toda a Escritura Sagrada neste ano.